Olá, amigos de todo o Brasil, estamos aqui para mais um podcast Empresários de Sucesso. E como todo grande projeto que começa pequeno, Empresário de Sucesso não é diferente. Estamos começando agora, contamos com a colaboração de vocês, com a ajuda dos amigos, dos colegas. Você que é amigo do Leandro Martins, você que é amigo do Elvis, você que é amigo da Isabela Marim, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Você pode dar o like, se inscrever no nosso canal e também mandar esse link para 20 amigos, isso mesmo, 20 amigos. E você pode pedir para que esses 20 amigos mande para mais 20 amigos, isso mesmo. Vamos fazer uma corrente do bem, por quê? O podcast Empresário de Sucesso tem como finalidade dar voz ao pequeno empreendedor, ao pequeno empresário e falar de muito assunto bacana, como saúde financeira, como empreendedorismo, como novas oportunidades, renovação. Então, nos ajude e venha participar com a gente do podcast Empresários de Sucesso. Esse mês de abril é um mês muito especial. Por quê? Dia 30 de abril é Dia Nacional da Mulher. Isso mesmo, uma data que muitas mulheres não têm conhecimento e que nós fizemos questão de trabalhar esse mês conversando com as mulheres, né, que são tão especiais, são batalhadeiras, vencedoras, né, guerreiras, né, só de aguentar nós, os homens, já são guerreiras, né? É bem que ele sabe, né? Então, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, doutora Gabriela Ferraz, que é presidente da Comissão da Mulher, né? É também da subseção de Imperatriz, né? Da OAB de Imperatriz, né? Então, deixar a doutora Gabriela cumprimentar vocês, dar aí uma saudação para vocês. Boa tarde, é um prazer o convite, Leandro e Isabela. Nós estamos aqui para contribuir da melhor forma. Maravilha, maravilha. E hoje também a presença muito especial aqui da minha esposa, Isabela Marim. Deixa ela cumprimentar vocês. Boa tarde, boa noite a todos. É com muito prazer estar participando aqui desse podcast, né? Que é fundado pelo Leandro e o Elvis. E o que eu puder acrescentar aqui para ajudar, estou disponível. Com certeza, meu amor, vai acrescentar muito, tá? Bom, pessoal, para começar o nosso bate-papo, nós gostaríamos, doutora, de conhecer um pouco mais da sua história, né? De onde veio essa guerreira, essa pessoa vencedora. Você é natural de onde? Pode compartilhar com a gente um pouco da sua história, como que nasceu essa grande mulher? Posso, sim. A minha família é de uma cidade muito próxima daqui, de Montes Altos. Só que na época, quando eu nasci, meus pais estavam residindo em Grajaú. Meu pai também era comerciante na época, né? Tinha uma farmácia, um supermercado. E ele foi morar em Grajaú por conta de uma irmã que já residia lá. Meus pais se casaram muito jovens. Minha mãe com 16 anos e meu pai com 23 anos. E aí eles foram começar a vida em Grajaú. Lá a vida deles se desenvolveram e nós ficamos até os 6 anos de idade. Naquela época surgiu a febre do garimpo, não é isso? Do Certo. ouro. E aí o meu pai, aos 30 anos de idade, nos deixou aqui em Imperatriz e foi pro garimpo. A Serra Pelada. Pra Serra Pelada. Olha só. Já fomos lá também. Pra Serra Pelada. E nós ficávamos aqui em Imperatriz e em Montes Altos, porque em Montes Altos é a família do meu pai, né? E meus avós maternos também residiam em Montes Altos. A minha mãe, ela é de Tuntum, mas ela foi para Montes Altos com 12 anos de idade. E nossa vida foi assim, parte em Grajaú, depois em Imperatriz. Quando, mesmo meu pai lá no garimpo, meu avô, por parte de pai, adoeceu, teve um câncer no intestino. E nós fomos para Montes Altos para cuidar do meu avô, né, nessa época. A época eu tinha entre 12 e 13 anos. Eu concluí meu ensino médio em Montes Altos. Né, foi a 7ª e 8ª série. E depois eu fui morar em São Luís. Naquela época, para a gente adentrar nas escolas lá, você precisava fazer uns exames, né? Não sei se vocês ouviram falar dessa parte de exames para poder entrar na escola, né? Eu já vi algumas histórias. Né? Então, assim, a gente tinha que fazer uma prova para poder entrar nas escolas. A respeito de... Eu sempre tive muita
assim, muito privilégio de ter a família que eu tenho, porque mesmo meus avós sendo da roça, né? Porque meu avô era vaqueiro de varanda, como as pessoas falavam antigamente, né? Ele casou com minha avó e construiu essa família. Então, a minha família é toda rural. Mesmo assim, o meu avô, muito tempo atrás, ele já tinha essa consciência de que as pessoas precisavam estudar, que a educação, ela tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Então, eu cresci dentro de uma família que isso era muito importante. Que legal. E era muito assim, eu não ouvi outra coisa desde que eu sou criança até hoje, que você tem que estudar, você tem que se posicionar, você precisa ter sua independência financeira. Eu sempre ouvi isso. Então era dos meus avós, era dos meus tios. Naquela época, né, Leandro, o que era mais curioso, assim, o meu avô, uma pessoa analfabeta. Os estudos aqui só tinha em Carolina, Grajaú e Tocantinópolis. Aquela época, os meus tios, o meu pai, as minhas tias, elas já estudavam, né? Você sabe que a faculdade, nível superior, era muito difícil, mas as minhas tias estavam aqui depois no Santa Terezinha, fizeram o curso normal, que hoje já é o curso superior, né? Certo. Então, elas se formaram em professora. E todos os meus tios, meu pai, tem cursos técnicos, que naquela época eram feitos. E os meus últimos tios, meu tio mais velho, ele também teve nível superior, 2 cursos. Então, assim, isso para mim Não tinha outro caminho. Né? não tinha outro caminho, né? O meu caminho era esse, era estudar. E quando eu fui para São Luís, eu fui com 14 anos morar na casa da minha tia. E lá eu terminei, eu fiz o 2º grau, lá eu passei no vestibular, lá eu comecei a minha faculdade. E no primeiro ano de faculdade, no final, eu tive que largar a faculdade e retornar para Montes Altos, porque como minha família é uma família política em Montes Altos, nessa época estava concorrendo à eleição 2 primos. Uhum. Era parte do meu pai e outra parte da minha avó. E aí, o meu primo, que é primo de sangue, que é filho do meu pai, do meu irmão, do meu pai mais velho, perdeu as eleições. E você sabe, toda a família vai de acordo, todo mundo dá o que pode e o que não pode para ganhar a eleição. Certo. E aí meu pai não pôde mais me manter em São Luís, né? Voltou eu e meu irmão, né? Voltou eu e meu irmão de São Luís e eu fui trabalhar, né? Quando eu cheguei em Montes Altos, eu fui trabalhar em uma escola. Isso com quantos anos? Isso eu já estava com 19 anos. 19 anos. 19 anos. E assim, eu sempre, os meus estudos foram muito assim, eu nunca perdi ano, sempre foi todo aquele cronograma seguido, né? Aquele cronograma seguido. Muito dedicada. E aí não tinha opção, né? Porque, como eu te falo, todo mundo ao meu redor, assim, eu acho que a pessoa, o cerne de tudo foi os meus avós, né? Porque todas as pessoas ao meu redor, desde primos, tio, todo mundo estudava. Então, assim, ter um nível superior não era fora do normal na minha família. Era a normalidade, entendeu? Certo. Isso era a normalidade. E se você for observar, Montes Altos é uma das cidades que tem o maior índice de pessoas que tem 3º grau. Olha que legal. Entendeu? Então, assim... Formação bacana, né? Aqui para a região. Lá tem escritores, tem desembargadores, tem, sabe? De tudo. Então, assim, é cultura. Legal. Né? É cultura. E aí eu fui trabalhar numa escola, trabalhei por cerca de 1 ano, nós retornamos à Imperatriz e eu fui estudar novamente. Aí eu estudei novamente com meu irmão, né? O que é depois de mim, e passei em Direito na UFT, né, em Palmas, e nós fomos morar em Palmas, eu e meu irmão, né? E lá eu... São Luís não era direito. Era direito. Era direito também. Era direito. Certo. E aí, como eu não consegui transferir, eu tive que fazer vestibular novamente. Aí Começou do zero. Comecei do zero, de novo. Aí passei 1 ano e meio ajudando minha família, trabalhando, né? E aí nós fizemos vestibular em Palmas, eu e meu irmão, na UFT, passamos. Eu sou da 2ª turma de Direito da Federal de Palmas, né? Que é o UFT Tocantins. E fui, né, trabalhar. Quando eu assim que eu cheguei, no 2º semestre, eu já comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei toda a minha faculdade na minha área, né?
Os meus irmãos também trabalhavam. O meu irmão, ele passou num concurso lá na cidade, começou a trabalhar também. Depois foi a minha irmã mais nova e o caçula. O caçula, quando foi, ele estava ainda no ensino médio. Então, assim, nós morávamos os 4, porque era mais fácil para o meu pai nos manter, entendeu? E assim, a nossa mudança foi como de qualquer pessoa do interior, né? Naqueles carros, tudo cheio, com tudo, né? Desde o arroz até a televisão, né? Até a carninha de porco Tudo. tinha. Até hoje minha mãe manda a carne cortada pra gente comer. Então, é assim, como a história de qualquer outra pessoa que sempre batalhou, que meus pais sempre foram muito dedicados a nós, eu e meus irmãos, que lá em casa é tudo assim, em torno de todos. E nós ficamos lá, como eu te falei, quando eu terminei minha faculdade, eu tinha passado num seletivo na Polícia Federal, passei 2 anos lá, dentro do órgão da Polícia Federal, da delegacia, da superintendência em Palmas. Então, eu consegui estagiar em todas as delegacias, porque a superintendência da Polícia Federal é dividida em várias delegacias, e terminei na corregedoria, que por uma coincidência maravilhosa do destino, foi um delegado que trabalhou aqui em Imperatriz, amigo do meu pai, o escrivão, era de Tocantinópolis, e o agente casado com uma amiga do meu pai daqui. Então, assim, graças a Deus que tudo corria normalmente. Quando eu terminei a faculdade, o meu pai queria que a gente voltasse para cá, né, para o Maranhão, ficasse aqui. Mas eu até me questiono muito, até hoje, por que eu não fiquei, né, lá. Porque, assim, eu cresci junto com a cidade, em Palmas. Então, eu estudava à noite, fazia direito à noite e trabalhava o dia inteiro, mas a minha turma era muito boa. Sabe? A minha turma é muito, muito boa. Então, a minha turma hoje, em Palmas, são deputados, são diretores do Ministério Público, são prefeitos. Então, assim... Com certeza, se você estivesse lá também, estaria aí num cargo... Entendeu? E na época, eu tinha passado num concurso do TJ para escrivã e eu abri mão de um seletivo que eu tinha passado no escritório lá também. Porque o meu pai fazia muita questão que a gente viesse embora, né? A gente saiu de casa muito cedo, eu saí de casa com 14 anos, né? Para morar na casa dos outros, para estudar. Que você tem uma rotina muito corrida, que você acorda às 5 horas da manhã, que você pega ônibus, que você vai. Então, assim, nada é fácil, né? Tudo é muito complicado. E foi quando eu vim, nessa época eu era noiva de um rapaz, nós chegamos a montar um escritório, a família dele é de São Raimundo das Mangabeiras, a gente chegou a montar um escritório em Balsas, mas não deu certo, acabou que a gente se separou, não nos casamos, né? E retornei para Montes Altos. Lá eu montei meu escritório, comecei a trabalhar, depois com meu irmão, né, que também é advogado, me casei, né, tive 2 filhos, vim para Imperatriz, comecei a trabalhar aqui junto com o doutor Zé Vieira, até eu ter meu primeiro filho. Depois que eu tive meu primeiro filho, aí eu abri meu escritório, né, depois comecei a trabalhar em parceria, trabalhando primeiro relacionado a direito empresarial, depois em consonância com o direito previdenciário, porque o meu tio era presidente de sindicato, e trabalhava no Fundo Rural, não sei se vocês já viram falar. A vida inteira ele foi do Fundo Rural. Então, eu via muito aquilo ali perto de mim, né? E aí você vai tomando gosto por aquilo. Depois, quando eu estava formada, que eu estava em Montes Altos, eu trabalhei no sindicato também. Assessora da Câmara em Montes Altos. Então, assim, essa questão política é de muito dentro da minha casa. Tá no sangue. É de você acordar, ter que levantar para deixar a pessoa deitar, né? É mais ou menos assim, é de você nunca, muito difícil, lá em casa nós almoçamos apenas Só as vocês. pessoas da família, né? Assim, hoje meu irmão é vice-prefeito lá da cidade, já foi secretário de saúde, largou agora porque estava muito sobrecarregado. Então, assim, é uma vida inteira, desde meu avô, né, que foi prefeito, é meu avô, meus tios, aí vai todo mundo. Então, assim, você não sabe viver em outra esfera, em outro mundo, né? E depois que eu me casei, eu vim para Imperatriz, né? Como eu falei, tive meus 2 filhos. Trabalhei, continuo com o meu escritório, né? Continuo atuando nas mesmas áreas que eu citei. E também no direito da mulher,
né? Já tem esse direito da mulher, é como eu sempre falo. Isso é um trabalho que você faz, às vezes, voluntariamente, que você nem se dá conta. Porque é um trabalho que eu cresci vendo as pessoas da minha família fazer. Fazendo. E é um trabalho que fizeram comigo, né? De ter essa consciência de posicionamento, de saber onde você se encaixa, que você pode fazer, que você tem capacidade de fazer. E com tudo isso, mesmo assim, eu ainda tive um casamento que não deu certo, né? Eu não sei, a gente não sabe explicar muito bem, né, como é que acontece, mas acontece. Eu tive um casamento de 18 anos e eu tô separada há 6 meses. E não é fácil, né, a gente tomar certas decisões na vida da gente, mas são necessárias, né? Tem coisas que você precisa resolver. A vida é feita de escolhas, De né? escolhas, e chegou o Tem momento algumas que são duras, né? que eu precisava escolher, né? E hoje os meus filhos estão, o mais velho vai fazer 17 anos, o mais novo tem 14. O mais velho, ele está concluindo o ensino médio já, está no 3º ano. O mais novo não, ainda está no 9º ano. E hoje eu vivo com eles, né? Para eles e trabalhando. E a minha rotina é essa, trabalhar, cuidar deles, cuidar da minha família, fazer esse trabalho voluntário que eu venho fazendo, que é uma coisa que realmente eu gosto muito. E eu já vai fazer 3 anos que eu estou à frente da Comissão da Mulher, quando acaba o nosso triênio. E um trabalho que você faz dia a dia, né? E assim, só dizer que construir não é fácil, e principalmente para a mulher, né? Quando você desenvolve todas essas funções, né? Você ser uma mãe, de você ser uma profissional, de você ser mulher, né? Porque você também precisa ser mulher, se cuidar, de você conseguir conviver tanto com sua família, como quando você tem um relacionamento com o filho. Então, você tem que conseguir desenvolver várias atribuições, né? Que não é fácil. Que não é fácil. Doutora, a questão do direito na sua vida, você foi a primeira advogada da família? Essa influência de querer fazer direito veio já de algum advogado que tinha na sua família ou você foi a primeira? Não fui a primeira da minha família. Como eu falei, na minha família tem juiz, tem promotor, tem vários advogados, tem desembargadores. Então, assim, faz parte, entendeu? Essa influência já veio de naturalmente, família. veio naturalmente de família, entendeu? E também por gostar muito de escrever, por gostar muito de ler, de ter muita afinidade com isso. Doutora, eu sei que já deu uma breve passada aí, né, sobre a sua trajetória, mas ainda eu quero reforçar, né, para entender melhor, como né, para você hoje ser mãe, ser advogada, mulher, né? Desenvolver essas funções, elas não são fáceis, né? Porque você tem que pontuar. Em um momento você é mãe, você é dona de casa, em 2 segundos depois você tem que estar completamente arrumada, maquiada e alinhada para fazer uma audiência, para atender um cliente. E não importa, por exemplo, tem dias que você levanta, teu filho está com febre, está vomitando, está passando mal, não pode ir para a escola, ou está chovendo. E coincide com o mesmo horário de você ter uma audiência. E você tem que estar lá com o teu psicológico organizado, porque você vai estar lidando com a vida de outras pessoas, né? A pessoa que está ao teu lado, o teu cliente, ele está numa situação também e você noutra. Então, assim, diante de tudo isso, você tem que ter muito autocontrole, né? Com o tempo e com a maturidade, né? Com os anos, você vai entendendo e vai organizando o teu emocional para isso. Que é necessário você ter esse autocontrole, você ter a inteligência emocional para você conseguir separar isso e desenvolver esse papel, porque senão você não consegue. Ou você faz uma coisa boa ou outra ruim. Eu só vou te dar um exemplo com o meu filho mais novo. Quando eu tive, com 3 meses eu já estava trabalhando. Então, assim, às vezes eu chegava em casa com febre, com o seio cheio de leite, com febre. Eu ia para Grajaú, eu ia para Itinga, eu chegava com febre em casa, né? E assim, esse primeiro ano dele, eu não estive próxima dele, né? Eu não estive próxima. E isso foi acarretando muitas outras coisas posteriormente que me trouxe um preço alto, né? Quando meu filho estava no primeiro ano, um dia eu estava trabalhando e a escola me ligou que eu precisava ir à escola porque o meu filho não ficava em sala de aula.
Entendeu? Então, assim, quando eu cheguei, que eu vi que o meu filho ficava correndo o pátio inteiro da escola, não ficava dentro da sala, aquilo para mim foi um choque. Porque, assim, o meu primeiro filho, eu tive todo esse tempo. Não que eu não tivesse trabalhado, mas eu coloquei meu escritório em casa e como eu prestava muito serviço para a empresa, eu conseguia trabalhar de casa. Não era esse mundo de tecnológico como nós estamos hoje, mas eu conseguia trabalhar de casa. E as audiências eram pontuais, né? Eu conseguia me organizar para ir. Já o mais novo, eu estava num ritmo frenético que eu achava que eu tinha que ter muito dinheiro para dar uma vida boa para eles e esqueci, entendeu? E esqueci que ele precisava da minha presença. A parte mãe ficou um pouco Ficou. aquém. Mãe, mulher, na época eu era casada, esposa também, porque eu pensava que o dinheiro poderia suprir tudo isso. E na verdade não é. Depois, quando o meu filho teve esse problema na escola, eu precisei parar. Deu uma Entendeu? freada. Eu precisei frear, eu precisei parar de viajar, eu precisei trabalhar só um período. E isso para mim foi um conflito enorme. Porque quando você diminui teu ritmo de trabalho, a tua questão financeira diminui também, teus Sim. rendimentos. E eu me cobrava demais. E a autocobrança vem, né? Demais. E eu, involuntariamente, eu culpava o meu filho. Né? Por várias vezes eu chorava, eu ficava chateada, eu dizia, se eu não tivesse, nesse momento não estava acontecendo isso, entendeu? Então, assim, você termina passando isso para a pessoa que está ao seu lado, que no caso era o meu filho, e o outro, né? Involuntariamente, sem perceber. Foi quando a psicóloga da escola me chamou. Nessa época, eu lembro muito bem que eu tinha passado no meu mestrado. E aí eu tive que desistir do mestrado. Ser mãe, mulher não é fácil, né? Entendeu? Então isso para mim foi assim, sabe, uma coisa que me dilacerou. Deixa eu te fazer uma pergunta intrigante. Esse anseio que você fala assim, que na sua cabeça tinha que trabalhar, tinha que trazer o dinheiro, era porque tinha que complementar a renda da família ou era uma questão 100% pessoal? Seu esposo tinha condições de ter a renda da família, mas você queria ter a sua própria renda? Ou é porque tinha necessidade de complementar a renda? Era um prestígio. Na verdade, Leandro, quando eu me casei, eu já era formada e já tinha o meu dinheiro. Então, assim, na minha cabeça, pode ser até um pensamento machista, né? Mas na minha cabeça, eu nunca vinculei a minha subsistência e dos meus filhos ao meu marido. Caramba. Entendeu? Não que ele não ajudasse, que ele não colaborasse, ele também é formado, ele tem a profissão dele, ele tem um rendimento, um bom rendimento. Só que isso era muito latente dentro de mim, entendeu? Isso é meu. É seu. É meu. Então, assim, eu não sei não trabalhar. Eu não sei depender de homem. Eu não sei. Entendeu? Pode ser que seja errado, porque, assim, você precisa... Quando você é casada, você precisa ter essa parceria, esse compartilhamento com a pessoa. Até para que a pessoa não se sinta excluída da sua vida. Não é verdade? Sim. Então, assim, eu não soube administrar isso. Entendi. Eu acredito que muitas mulheres que casam com sua independência financeira, elas têm essa mesma dificuldade. Porque a gente aprende a se defender, a gente aprende a ter. Entendeu? Hoje nesse contexto, se fosse para você dar um conselho para uma mulher que tem um esposo que tem todas as condições de dar uma vida boa para a esposa, ela, na sua opinião, isso é uma opinião pessoal sua, você acha que ela deveria então tirar um tempo ali para viver com os filhos, para viver esse momento com os filhos? Que você falaria para essa mulher? Olha, hoje eu acredito assim, para mim, a minha concepção, a primeira infância, bem no início, ela é essencial. A mãe acompanha. Para a formação do caráter dos nossos filhos, né? Isso, graças a Deus, que apesar desses altos e baixos, os meus filhos são homens maravilhosos. E, assim, hoje a gente tem muita facilidade, né, de desenvolver uma atividade no nosso próprio lar e acompanhar os nossos filhos. Então, se você pode, você tente agregar isso e conversar com a pessoa que está do seu lado e fazer essa parceria. Sim. Entendeu? Porque o importante é assim, Leandro, em um relacionamento sempre há aquele momento
que você um cede mais, outro cede menos, um cede mais, um cede menos. Mas o que é importante? É que você compreenda que no meu momento eu estou cedendo para você dar mais 3 passos, mas vai chegar o meu momento que você vai ter que ceder para me dar os meus 3 passos. Entendeu? Então, isso tem que ser muito conversado, mesmo, uma né? parceria mesmo. Porque não existe parceria onde só um cresce e o outro não cresce. Não vai, essa conta não fecha. Certo. Entendeu? Muito bom. Doutora, mudando um pouquinho aqui o contexto do nosso bate-papo, você falou um pouquinho aí da dificuldade que há entre ser mãe, profissional e tudo. E como é hoje, na sua opinião, dentro do direito, da área jurídica, a mulher, ela tem os mesmos direitos que o homem? Ainda há uma diferença nesse contexto? Como que é isso hoje, assim, dentro da profissão? Você imagina, a mulher já tem que sacrificar a família, entre aspas, aí, para ser uma grande profissional. E como que é dentro da área jurídica esse contexto? Existe ainda assim que a mulher não é tão privilegiada quanto o homem ou não? É igual? Olha, Leandro, muita coisa melhorou, né? Muita coisa melhorou. Muitas mulheres hoje conseguem se sobressair. Mas para mim, o grande percalço do caminhar de uma mulher é a questão da autoafirmação, que sempre quando tem uma mulher e um homem num local de trabalho, num posto de trabalho, as pessoas ficam sempre querendo validar o teu trabalho por você ser mulher. E a questão do assédio. Isso é um percalço. Porque você como profissional, você tem que estar atenta a tudo, né? Você como mulher e profissional, você tem que estar atenta à tua vestimenta, até às vezes a forma que você senta, a forma que você se direciona a pessoa. Então você tem que estar. O que eu acho que mudou, mas que ainda é aquela. Ainda tem um longo caminho Você tem que estar ainda. se autoafirmando o tempo inteiro. Às vezes você tem qualificações 10 vezes melhores, mais do que um homem que está ali ao seu lado. Mas quando você chega. Eu digo até as próprias mulheres. Vocês já repararam que às vezes você vai para um atendimento com uma mulher, ela bota tanta dificuldade para resolver uma coisa para ti. Tanta dificuldade. É impressionante. Né? Então, a própria mulher ela tem esse pensamento machista. Então, eu acho que isso que tem que ser desconstruído para que a mulher ela consiga se sobressair. Né? Com certeza. Então, existe aí ainda, na sua concepção, Existe. um caminho a ser seguido ainda nesse contexto de igualdade nessa área. Lá em casa, por exemplo, nós temos essa igualdade, né? Que Lá bom. em casa, a minha esposa manda e eu obedeço. Não é doido, amor? né? Que bom. Tenta o contrário para ver. Então, é muito interessante. Mas a gente está tocando nesses assuntos, doutora, porque como você já contou aqui sua história, né, toda a sua história de vida, é muito importante as mulheres ter consciência disso, né? De as mulheres abraçarem a causa das mulheres, né? Como Sim. você disse, a sociedade ela é machista, e quando a gente fala da sociedade machista, eu não estou falando dos homens, eu estou falando das mulheres, né? Que até eu falo muito assim, que os direitos iguais, eles funcionam muito bem no papel, né? Mas na prática, às vezes as próprias mulheres não Julgam não mulheres. aceitam, né, a ideia da igualdade em certos assuntos, né? E acaba que elas mesmo são machistas, né? Então é muito importante ouvir você, né, falar sobre isso. Doutora, gostaria de ouvir, né, um pouco também, de você falar do seu trabalho dentro da Comissão da Mulher, né, sobre hoje ainda se vê agressões, né, a mulher, você contou da questão sua dentro da área jurídica, mas assim, dentro do contexto geral do mercado de trabalho, dentro da convivência conjugal, como que está hoje essa situação da mulher, né? Então, como presidente da Comissão da Mulher, como que está hoje as conquistas que vocês já tiveram e as dificuldades que vocês ainda têm? E assim, vamos falar assim das aberrações que ainda existem de homem batendo em mulher, né?
gostaria de ouvir de você um pouco sobre essa comissão da mulher. Certo. A comissão da mulher, da advogada e mulher aqui, de Imperatriz, né, da OAB, o nosso papel é de auxílio. Auxiliar essas colegas advogadas, auxiliar as mulheres aqui da nossa cidade, entendeu? Para que elas não sofram esse tipo de violência. Para que elas tenham contato com a rede da mulher, para que elas possam ser amparadas. Esse trabalho também é feito na parte jurídica desse atendimento. Aqui, desde que eu entrei na comissão, como presidente da Comissão da Mulher, assim que eu entrei, foi me repassado uma proposta de um projeto chamado Semana do Combate ao Feminicídio. Essa Semana de Combate ao Feminicídio, ela já ocorre em São Luís há 7 anos. Ela começou a partir do feminicídio da Mariana Costa. Não sei se vocês ouviram falar, né, a respeito daquele caso da Mariana Costa, que o próprio cunhado a estuprou e a assassinou, não é isso? Então, esse feminicídio ocorreu há 7 anos atrás. Foi criado o Instituto Somos Todas Marianas, e esse instituto ele fez parceria com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com a Casa da Mulher Brasileira, com vários órgãos que compõem essa rede da mulher. E quando eu assumi a Comissão da Mulher aqui, me passaram essa proposta, queriam saber se poderiam dar continuidade desse projeto que tem em São Luís aqui na nossa região, que é a região Tocantina. Foi quando eu aceitei esse desafio, né? E todo mês de agosto, hoje vamos fazer 3 anos esse ano, que aqui em Imperatriz, agosto é a culminância aqui, e novembro é a culminância em São Luís, porque é o aniversário da Mariana e também a data do homicídio, né? Quando ela foi assassinada. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a Rede da Mulher aqui, município, estado, OAB. A Rede da Mulher, ela consiste aqui em Imperatriz, na Casa da Mulher Maranhense, né, que ela fica lá na Avenida São Sebastião, na Vila Nova. Lá dentro da Casa da Mulher Maranhense, tem todos os órgãos de proteção, né, para a mulher, para que ajude essa mulher quando ela está nesse momento de violência doméstica, né. Lá tem a Patrulha Maria da Penha, tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Vara da Mulher, a Diretoria da Casa da Mulher. Tem também o CRAM, né, que faz todo esse trabalho de assistente social e de psicólogos, né, para que amparar essa mulher. Então, se a mulher está nesse ápice de violência, que ela vai até a casa, ela sai com lá, ela está com todos os órgãos para ampará-la lá, né? Então, nós fizemos essa parceria e fizemos a Semana de Combate ao Feminicídio. O que consiste essa semana? Quando me passaram esse projeto, eu fiz umas parcerias com as presidentes de CMA, que são da mulher advogada. A Sailândia, Imperatriz, Estreita e Balsas. Então, a gente faz ao mesmo tempo, no mês de agosto, ações em todas essas cidades, né? Certo. Ações de conscientização, né? Para que a população conheça a rede, conheça os seus direitos, para que a gente abarque o maior número de mulheres possíveis. Nesse percurso, no primeiro ano, nós fizemos uma audiência pública aqui em Imperatriz. Eu apresentei um projeto de lei chamado Maria da Penha Vai à Escola. Esse projeto de lei hoje é uma lei no nosso município. Legal. Né? E é projeto que você, da sua autoria. Da minha autoria. Então, Legal, esse projeto é uma lei aqui em Imperatriz e na cidade de Montes Altos, na minha cidade. Então, o que consiste esse projeto? Para que essas crianças da primeira fase, do ensino fundamental, elas tenham consciência disso. Elas saibam disso. Não só as crianças, mas os gestores também, e toda a população. Para que eles tenham conhecimento da lei de uma forma não agressiva, de uma forma lúdica, para que eles entendam. Quando acontece essa semana, as escolas do município e do estado, elas trabalham juntas. Nós fizemos uma parceria com a CEIRI e foi feito um curta-metragem. Um curta-metragem só direcionado à violência. Ficou perfeito e foram alunos. Show. Então, assim, a gente avançou muito. E esses dias eu estava conversando com as meninas o quanto avançou em 3 anos a nossa região. Quando eu comecei esse projeto, eu fiz uma pesquisa desses 24 municípios que englobava de Açailândia a Balsas.
A única coisa que existia em favor da mulher, para amparar essa mulher, era aqui em Imperatriz, a Casa da Mulher Maranhense, só. Hoje a Ceilândia tem a Secretaria da Mulher, hoje a Ceilândia tem Conselho da Mulher. Em Imperatriz, esse ano foi instaurada a Procuradoria da Mulher. Em Montes Altos tem a Procuradoria da Mulher. Em Estreito, ano passado, foi o progresso de lá, conseguir botar o Núcleo da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, que não tinha. Porto Franco, Patrulha, Núcleo da Mulher, Balsas, tinha apenas o Conselho. Então, assim, em pouco tempo, essa rede ela se fortificou. Nós trabalhamos de mãos dadas, entendeu? Um ajudando ao outro, capacitando. No mês de agosto vem todo mundo de São Luís para cá. A diretora da Casa Brasileira, vem a diretora do Departamento de Feminicídio do Estado, vem a delegada responsável por todas as delegacias do Estado do Maranhão da Mulher. Então, vem todo mundo trabalhar numa força-tarefa para capacitar o maior número de mulheres possíveis para que a gente possa replicar esse conhecimento e alcance o maior número. E em Lajeado também foi instaurada a Procuradoria da Mulher. Então, assim, olha quantas cidades que aderiram que ao aderiram, programa. quantas pessoas trabalham em conjunto. Legal. Então, Porto Franco, Lajeado, foi tudo depois de uma audiência pública em Montes Altos, quando nós apresentamos esse projeto de lei. Então, assim, a cada dia que passa, está melhorando. Ah, é 100%? Não. Não tem, assim, é difícil você conseguir ter um 100%, né? Com certeza. Mas, assim, um progresso de 3 anos e outra coisa, é força-tarefa. É força-tarefa, é trabalho voluntário. É trabalho voluntário. Pode contar com o podcast Empresário de Sucesso aí para essa batalha, né? Não só mês de agosto, mas sempre que precisar do nosso apoio aí, de modo geral. Se quiser marcar um podcast lá na Casa da Mulher Maranhense, aonde precisar do nosso apoio, pode contar com a gente, porque realmente é uma causa necessária, né? E muito importante para que a mulher tome consciência que ela não precise viver num ambiente de agressão, né? Ouvi minha esposa falar um pouquinho desse assunto. E quando é o marido que leva um AP, vocês têm também? Eu tô com medo agora. Não, mas aí eu gosto. Doutora, a gente, né, vendo todo esse apoio que todas as mulheres têm, ainda acontece, né, de muitas sofrerem agressão, tanto física quanto psicológica, dos seus parceiros e ainda continuar. Eu assim, fico sem entender o motivo. Na verdade, o que ocorre, Isabela? É o ciclo. O ciclo da violência, ele não é fácil de ser quebrado. Por quê? Porque quando tem essa agressão, geralmente vem a agressão, depois vem aquele ciclo da lua de mel, né? Eu tô arrependido, flores. Geralmente essa mulher, ela tá num seio familiar, ela tem filho pequeno. E não é só uma mulher de baixa renda que ela se paralisa. As mulheres bem instruídas, as mulheres que conseguem se sustentar, elas também se paralisam. Então, o fator psicológico e o fator financeiro são os cerne dessa questão. A mulher, ela precisa de apoio, ela não precisa de julgamento. Então, sempre que eu falo, que eu dou treinamento, que eu falo com minhas colegas, gente, vamos desenvolver a nossa escuta ativa. Porque você precisa ter segurança para tomar o primeiro passo. Principalmente aquelas mulheres que sofrem ameaças. Ela fica insegura. Será se eu saindo de casa, eu vou conseguir sustentar essas crianças? Eu vou conseguir ter cabeça para sobreviver? Será se eu vou conseguir sair na rua? Então, existe a medida protetiva de urgência que ela funciona para isso. Gabriela, mas tem pessoas que acontece o feminicídio, que é o ápice da violência, né, com a medida protetiva. Acontece, mas a maioria das vezes as mulheres não têm medida protetiva, nem sequer um boletim de ocorrência. Nossa.
Essa mesmo que aconteceu, tem uns 2 dias, né? Não lembro qual foi a cidade, nem boletim de ocorrência ela tinha. Ela Meu nunca tinha Deus, feito uma nunca nem- denúncia Não. contra essa Nunca nem agressão. tinha- Não foi aqui na nossa cidade, eu não estou recordando a cidade, mas foi esses 2 dias aqui no nosso estado. Então, ela não tinha nem sequer um boletim de ocorrência. Nossa. Então, a pessoa ela fica tão paralisada, que ela não consegue se movimentar. E, às vezes, a própria família, ela não consegue adentrar esse ciclo de violência. Fazer com que essa mulher entenda que ela não pode viver ali. Porque o agressor, a primeira coisa que ele faz é tirar essa mulher do convívio social. É. Ele afasta da família, ele afasta da amiga mais próxima, então ela fica naquele ciclo e ela não consegue dar o primeiro passo. Ela não consegue. Então, assim, você ouvir. Eu tenho pessoas que eu acompanho 1 ano para conseguir sair do ciclo de violência. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, até que ela decide ir. Mas você tem que estar lá todos os momentos para estar de mão dada com essa pessoa. No caso, doutora, quando ela sofre agressão e o parceiro vem com as promessas de que vai mudar, ela acaba tendo aquela esperança de que aquilo é verdade. Exatamente. Mesmo ela tendo certeza que não é verdade, mas ela tem esperança que seria, né? Eu digo que a violência psicológica ela é tão destruidora, ela destrói tanto o ser humano que ele se torna incapaz. Ele não consegue ter o discernimento entre o certo e o errado. Esse ciclo de violência ele deixa a mulher tão fragilizada que você começa a acreditar no impossível. Né? Você começa a acreditar em coisas absurdas que não fazem parte de uma rotina saudável. É igual eu sempre falo quando eu estou nas escolas, para os adolescentes, que aquele ciúme excessivo não é amor, gente, não é cuidado. Porque geralmente o adolescente, quando está começando a namorar, ele tem aquele ciúme excessivo, né? De uma roupa, de um batom, de uma amizade, de uma música. E quando você está naquele ápice, né, do início do relacionamento, você acha que é cuidado. Não, ele gosta de mim, ele cuida de mim. E não é. Então, assim, o perigo, ele está aí. Ele é eminente, você tem que se cercar. Não é fácil romper esse ciclo, não é. Mas a partir do momento que você faz um pedido à medida protetiva, que você está assegurada por esses órgãos de proteção à mulher, você precisa também fazer o seu papel. Doutora, a minha família também muito tradicional, né? Eu estou com 52 anos. Lá eles falam assim que quando a moça vai namorar com um rapaz, ela observar esse rapaz, se ele é educado com a mãe, se ele é carinhoso, se ele é um bom filho, que existe uma tendência dele ser um bom marido. Sim. Isso é uma verdade para esse assunto da agressão? O jovem, o adolescente já mostra essa tendência de ser agressivo já na adolescência, quando ele começa esse ciúme possessivo da namorada? Olha, eu acho que o perfil de cada um ele demonstra muita coisa, né, Leandro? Porque assim, a gente cria os filhos, né, todo mundo para ser um cidadão de bem, mas certo que pessoas têm personalidades distorcidas e diferentes. Não que uma pessoa que cometeu um ato desse, ela é uma pessoa irrecuperável. Não é isso, né? A gente sabe que não é. Tem casos e casos. Inclusive, aqui em Imperatriz, ela tem um centro de apoio ao agressor. Né? Hoje, as sentenças que tem aqui na nossa cidade, da Vara da Mulher, elas também direcionam esse agressor, né, para esse centro. O que é esse centro? Esse homem vai ser acompanhado por psicólogos, né, por um período determinado pelo juiz, para que esse homem tenha consciência de que os atos que ele está praticando são errados. Então, assim, a pessoa, no primeiro momento, que se você consegue identificar esse perfil agressivo, você tem que ter a consciência de se cuidar, né? Tem uns que têm, outros não têm, mas, assim, as pessoas que estão ao redor, a família, a sociedade, pode ajudar dessa forma também, né? E esse setor do agressor aqui em Imperatriz, ele é muito importante, tem ajudado muitas pessoas. Mais outra pergunta. Como mulher, quais os desafios específicos que você encontrou na área jurídica ao longo de sua carreira e como foi, como aconteceu esses desafios? Olha, Isabela, os desafios são grandes até hoje, né? Dia a dia.
assim, eu sempre procurei estar me qualificando sempre, né? Estar acompanhando o desenvolvimento do mercado. Porque se você não acompanha, você se exclui naturalmente, né? E o maior desafio para mim não é nem a questão da qualificação e me colocar no mercado de trabalho, não é isso. O maior desafio que eu tenho é conciliar a educação dos meninos com o meu trabalho, né? Hoje, graças a Deus, depois que muita coisa mudou após a pandemia, né, na questão de trabalho, a gente pode fazer muita coisa online, eu consigo trabalhar de casa e estar com meus filhos, né? Claro que tem aquele ponto que eu te falei, que você precisa sempre estar se autoafirmando, né? Que você precisa se impor de uma forma diferente. Às vezes, as pessoas acham até que a gente é ríspida, né? Da forma que você fala. Mas, porque quando tem locais e locais, né? Às vezes você chega num local para trabalhar, por simplesmente você ser uma mulher, as pessoas já te olham de forma diferente, né? Então, assim, você tem que ter um posicionamento, você tem que estar procurando se qualificar, você tem que estar procurando fazer com que não seja esse bicho de sete cabeças, né? E outra coisa que eu acho muito importante é você não se sentir com isso. Você não se abalar com esse tipo de coisa. Porque se você se abala, você trava. Eu tenho muitas colegas que não conseguiram advogar por conta disso. Pelo assédio, é assediada, a pessoa vai questionar a tua competência. Tem muita gente que trava, né? E não passa daquilo ali. E aí você estudou tanto, se qualificou tanto, para depois você ter essa frustração e não conseguir desenvolver sua carreira. Então, assim, é tudo um conjunto. Você precisa também estar com a cabeça boa, cuidar disso. E para se desenvolver. Mas, para mim, o maior desafio mesmo é conciliar os meus filhos, porque, assim, além de ser profissional, eu sou muito mãe, né? Muito, 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 assim. As minhas duas coisas mais importantes da minha vida é a minha profissão e os meus filhos, porque é dela que eu consigo criar os meus filhos, sustentar os meus filhos, Sim. né? E dar um alicerce para eles. Então, assim, ou eu estou no trabalho ou eu estou com eles. Né? Para mim é isso. Ou eu estou no trabalho, eu estou com eles, eu estou com minha família, com os meus pais. Então, é como eu disse, e isso é. Eu até fiz uma brincadeira hoje lá no escritório, que eu falei, gente, é uma coisa assim, fora do contexto aqui, mas é uma brincadeira. Eu não consigo comer bebendo. Eu não consigo. Aí as meninas, mas por quê? Eu falei, porque desde muito nova eu aprendi que assim, eu tenho que me alimentar, passar uma meia hora para depois tomar algum líquido. Então, assim, tem coisas pontuais na minha criação que eu não consigo deixar de fazer. Entendeu? Eu não consigo. E quando eu disse para vocês que, assim, estudar sempre foi a minha realidade, então, independente da condição financeira ou não, mas sempre foi uma coisa que a gente já sabia que, assim, não é um fardo. Uhum. Entendeu? Não é um fardo. Então, assim, na minha família, as mulheres, elas não são omissas. Elas não são, assim, só dona de casa. Não que dona de casa não tenha o seu valor, não é isso. Mas a gente consegue realmente desenvolver vários papéis. Vários papéis. Doutora, eu vou te fazer uma outra pergunta, como subsequência dessa pergunta que a Isabela já fez. Já teve um caso dentro dessa área jurídica que você sentiu que você foi questionada por competência, por ser mulher, e que você foi lá e fez e mostrou e provou que não era daquele jeito? Olha, houve um caso específico que você poderia compartilhar conosco? Inclusive, eu vou compartilhar uma coisa aqui muito, assim, muito íntima, né? De foro íntimo, mas que não é segredo para muita gente que me conhece, né? Que está ao meu lado. Como hoje eu estou presidente da Comissão da Mulher, a minha separação não foi boa, né? Não foi amigável. Hoje eu vivo com medida protetiva, né? E assim, eu fui muito questionada,
por estar à frente de uma comissão, né, de advogada, mulher, e estar passando por tudo isso, né? Eu fui muito questionada. Você repassa todas essas informações, você fala tudo isso, você levanta uma bandeira e você é essa mulher. Você sabe literalmente, né, como é. Você é essa mulher que está passando por isso. Então, qual é a credibilidade que você pode falar isso? Eu fui muito questionada sobre isso, né? Então, assim, e não foi questionada por pessoas de longe. Você é questionada por pessoas que estão ao seu lado. Como se o que você está vendo fosse culpa sua. Como assim, me tirasse a minha credibilidade de falar de um assunto que eu vivo esse assunto. Entendeu? Eu acho que aí era você que tinha mesmo. Pois é, mas é como eu te falo, a pessoa que está ao teu lado, a nossa cultura aqui, a nossa cidade, o nosso estado é muito machista, entendeu? E já vem aquela... ela passando por isso e fica dizendo, falando para a mulher, denuncie, faça isso. E por que ela não fez? Entendeu? Então, assim, uma das coisas que me magoou muito, assim, em relação, a gente sente muito quando você vai num presídio, você vai numa delegacia, que você é mulher, aí as pessoas ficam meio assim, né? Mas isso aí é uma coisa que você consegue se habituar e consegue ver, porque às vezes tu chega numa delegacia de madrugada para resolver um caso, ou tu entra num presídio, sempre tem aquela coisa meio assim, porque você é mulher. Mas é uma coisa que você supera, que você passa, que fica hoje natural, né? já virou naturalidade, e hoje, no nosso estado, o número de mulheres é bem maior do que de homens, de advogadas, então, né? Mas uma coisa que me tocou muito, que me sensibilizou muito, foi isso. Uhum. Porque, assim, de onde você imagina que você vai ter um apoio, que a pessoa, pelo menos, vai respeitar a tua condição, pelo menos o respeito, né? Que isso é o mínimo o ser humano ter pelo outro, é o respeito. Foi onde eu não tive. Olha onde aí. eu fui questionada, onde eu fui apontada, entendeu? Entendi. É você Onde eu fui chamada de fraca, que, sabe? É todos esses questionamentos que a pessoa fala, mas você vive isso porque você quer, você conhece a lei, você tem conhecimento, você tem isso, você tem aquilo, você... Mas é como eu te falei, para mim... Para quem está dentro, é bem mais complicado. É muito quem diferente. Tá fora, né? Para você, a questão psicológica ela é muito difícil. Ela é muito difícil, porque você... Existe vários perfis de mulheres, a gente sabe, né? Existe aquela mulher que ela é extremamente independente, que ela nunca quer construir uma família, né? Existe aquela mulher que ela é mãe e é profissional. Existe aquela mulher que é mais mulher, ela é mais até o esposo do que o próprio filho, né? Existem esses vários perfis. E eu, como eu falei para vocês, eu fui criada muito num seio familiar. Eu nunca soube o que era fazer amizade fora da minha família. Os meus amigos eram os meus tios, eram os meus primos, eram as minhas primas. Então, eu até brinco com meu pai. Eu falei, você não nos ensinou a nos defender. Porque eu nunca tive que lidar com perigo. Eu nunca tive que lidar com personalidade de pessoa. A proteção foi demais. Exatamente. Se a pessoa é ruim ou se a pessoa é boa. Eu nunca precisei lidar com isso. Porque onde eu estava, eu sempre eu tinha muita certeza que era um ambiente bom. Seguro, né? Seguro. Então, você termina não tendo essa malícia. E isso dificulta no teu amadurecimento. Demais. Doutora, mudando novamente, né, o contexto da nossa conversa, hoje, sendo advogada, estando na frente dessa comissão da mulher, como que você vê as mulheres empreendedoras? Hoje, nesse contexto, você acha que as mulheres estão evoluindo muito, ainda são muito recriminadas? Como que você vê esse contexto, assim, a mulher como empreendedora, como empresária? Na verdade, eu acho que a mulher é empreendedora nata, né?
Porque a gente consegue fazer do muito numa casa, do pouco muito, né? Dentro de uma casa. Então, a mulher é uma empreendedora nata. E aqui na nossa cidade, cada dia que passa, cresce mais e mais. E as pessoas estão tendo consciência de que você precisa se qualificar, você precisa se regularizar, está ok. Porque quanto mais você está assim, você mais se desenvolve. Eu vejo pelo lado que eu milito muito, que é o previdenciário. Todas as pessoas que me procuram, que não são seguradas especiais, que vivem na zona urbana, a primeira coisa que eu falo para ela, se você trabalha, se você tem uma profissão, por que você não está regularizado? O que te faz a não entender que você estando correta, contribuindo, você não vai progredir? É a primeira pergunta que eu faço. Entendeu? Porque Sei. uma pessoa que está lá na sua casa, que abre um salão, que vai arrumar uma unha e que sustenta a família daquilo dali, a pessoa é empreendedora nata. Ela precisa o quê? Se desenvolver, né? Então, ela precisa se desenvolver para crescer. É impressionante que pessoas, às vezes, a gente já viu muito aqui na cidade, né? Começa com um carrinho, né? Daqui a pouco tá com trailer, daqui a pouco tá com ponto comercial, Show de bola. né? E as mulheres aqui, se a gente andar pela Beira-Rio, principalmente, né? Mulher só tá... da mulherada Só lá, da né? mulher. Mulherada guerreira, né? Minha mãe Isso, fala demais. que as mulheres ainda não dominaram o mundo porque elas são muito indecisas na hora de escolher a roupa. É verdade. E eu sou uma Boa, delas. essa é boa. Eu sou muito Essa aí é demorada para boa. escolher a roupa. É Nós verdade. vamos ali, nossa, ó. Guarda essa daí. É verdade. Gostei, vou dar os parabéns pra minha sogra. Boa, essa aí foi boa. Não, ela sempre fala, Isabela, as mulheres não dominaram o mundo ainda, porque elas são muito indecisas na hora de escolher uma roupa. E é a indecisão pura. É verdade. Doutora, mais uma vez eu quero deixar aqui aberto o podcast Empresário de Sucesso, porque assim, como eu e o Elvis, a gente tem uma história de trabalho, né, na área empresarial, a gente pode ser útil aí nessa caminhada aí junto às mulheres, sejam mulheres que estão sofrendo violência, que querem empreender, que querem começar um negócio próprio, ter independência financeira, seja mulheres que têm no aconchego do lar, união, marido apoia, mas que querem buscar cursos na área de vendas, na área de empresarial, saber organizar uma empresa, falar disso, da importância de uma previdência, falar da importância de se organizar, porque assim, em outra área, mas assim, falando aqui das mulheres, no Brasil, o povo não gosta de pagar imposto. Tem uma aversão a pagar imposto. Verdade. E eu falo, moço, não tem que tirar isso da cabeça do brasileiro. Pra você ser empresário, tem que pagar imposto. E para você ser uma mulher bem-sucedida, tem que ter um negócio legalizado, pagando imposto e tendo toda a assistência que for necessária do governo e das entidades, né? Então, mais uma vez, deixar aberto aqui para você que se quiser a parceria aí do podcast Empresário de Sucesso, uma mentoria de organização, de vendas, né? Eu trabalho com vendas desde a minha infância, então a gente tem um pouco de experiência nessa área. E aí pode contar com a gente, marcar um treinamento para ensinar. Às vezes a pessoa pensa que para vender uma panelada não precisa de fazer um curso de vendas. E talvez ela pode dobrar a venda dela, da panelada, com curso básico de venda. A pessoa que vende o geladinho, vende a água no sinaleiro, vende o crochê. Talvez se fizer um curso de vendas, ela pode dobrar, né, ali o faturamento dela, né, através de uma dica do Elvis de marketing, né, às vezes uma dica de abordagem que a gente der, pode ali dobrar a venda dela. Então, assim, mais uma vez, deixa em aberto, tá? Se precisar da gente, estamos aí para fazer esse trabalho voluntário também junto às mulheres, tá bom? Agradeço, e a venda pode ser de qualquer coisa, viu? Que o Leandro já vendeu de verdura a casa pegando fogo. Tudo. Não, é bem importante isso. E assim, essa mulher, ela fica muito desamparada, né? Ela é muito fragilizada. Né? E ela precisa realmente ter força e se sentir útil e ver que consegue. É impressionante que a mulher, ela fica com aquela coisa na cabeça que você acha que você não consegue alimentar os seus filhos. Esse é o primeiro medo.
Esse é o primeiro medo. Eu digo por mim. Eu sempre trabalhei e eu tinha esse pavor. Será que eu vou conseguir alimentar os meus filhos? Eu não sei. A mulher precisa se sentir útil, né? Eu falo por mim, quando eu tive a minha filha, não porque eu achava que fosse complicado ficar com ela e tal, mas eu vim, né, quando a gente começou com o comércio, eu deixei o Leandro ir tocando e tal, outras pessoas, e aí outras pessoas saíram por N fatores, motivos, e eu abracei várias áreas e depois fiquei só com a compra. Nossa, quando eu ganhei minha filha, meu Deus do céu, ficar em casa. Porque eu conciliava casa, marido, trabalho, e não tinha ela. E quando ela chegou, meu Deus, só nós dois dentro dessa casa. E eu inventava as coisas para fazer, porque ficava ocioso, mas eu ia na loja, gente, precisava voltar, eu gosto disso aqui, eu gosto de estar mais sabendo que eu amo ser mãe também, amo estar com a minha filha. Só que também a gente se cobra. A gente se cobra porque está trabalhando fora e está deixando o filho. A gente se cobra porque não está trabalhando e está ficando só em casa. E mesmo que você não precise, que é o meu caso, né? Graças a Deus, se eu falar, não vou trabalhar, não tem problema. Mas a gente, aqui, né, dentro, você não, mas eu estou sendo inútil. O que eu estou, né, acrescentando mesmo? Que você lembra que o papel de mãe é muito importante para o ser humano, né? Mas eu quero também que minha filha saiba que eu também sei fazer as coisas que o pai dela também sabe. Que eu também posso ensinar ela também, né, no futuro ser uma empresária, cuidar das nossas coisas. Mas é uma loucura, né? Ser mulher não é fácil. Não é fácil. Doutora, eu não sei a pronúncia correta, se é lei de Maslow. Você já ouviu falar das leis de Maslow? Maslow, deixa eu pesquisar aqui no nosso... Fala da teoria da leis, né? isso, Maslow, inclusive, isso. eu quero até fazer uma... O que acontece? Eu não sei pronunciar, mas eu já estudei sobre o assunto e é muito interessante quando você estuda sobre as leis de Maslow, porque a primeira é essa, é o medo de passar fome. E o que é interessante nessa questão psicológica é que mesmo que seja quase impossível você passar fome, mas como você disse, dá pavor. Dá. E a segunda, doutora, é não ter onde morar. E são baseados nessas leis que hoje o Estado, quando o político é corrupto, ele Trabalha consegue forte, né? dominar a disso. sociedade, dominar as pessoas, porque ele passa uma falsa ideia de que a pessoa vai ter o básico para comer e ter uma casinha para morar. E às vezes a pessoa deixa de viver um grande sonho, de realizar grandes conquistas, porque ele não quer perder essa segurança. Então é muito interessante, isso mexe muito. E assim, eu vim de uma família muito pobre. Eu não tenho muito estudo e vim de uma família muito pobre. Mas eu graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia que eu nunca fui acorrentado, assim, aprisionado a essa ideia de Maslow. De pensar assim, meu Deus, e se eu não tiver o que comer, se eu não tiver onde morar? Eu falo para as pessoas que hoje, assim, primeiramente é Deus, né? Não abençoar e não deixar eu perder tudo que eu tenho, mas se eu perder tudo que eu tenho, eu simplesmente vou ali pro sinaleiro vender água. Vai vender água e nós vende. Entendeu? Eu não tenho esse medo de recomeçar. Tanto que como recomecei agora, né? Com a filhinha de 1 ano e 3 meses, né? 4, pai. É mesmo. 1.4, minha bebezinha, né? O Kaique vai fazer 30, né? O Kaique fez 30. Não, faz 30 agora em maio, né? Faz 30 e agora a Maria Antônia com 1 ano e 4 meses. Então, a diferença de quase 30 anos, né? Do segundo filho para o terceiro. Então, eu não tenho medo de começar, não. E é muito interessante quando se fala da lei de Maslow, que dá isso, mesmo que você não tenha a mínima possibilidade nem de passar fome, nem de ficar sem ter onde morar, ainda assim, psicologicamente, é como se a gente tivesse sujeito àquilo, né? E aí, talvez essas leis podem ajudar muito nessa questão de conscientizar a mulher que está sofrendo agressão. Eu já vi casos, doutora, até
atípicos, né? Porque é a mulher que sustenta a casa, ela é agredida e ainda assim ela não tem coragem de largar do marido. E sendo que aí, nesse caso, não é o financeiro, né? Mas é essa fundamentação da lei de Maslow, que a pessoa, mesmo ela tendo a condição financeira, mas ainda na cabeça dela é como se ela tivesse medo de passar fome, de não ter onde morar, de perder aquele estrutura familiar, né? Na verdade, é um psicológico, né, André? A pessoa, ela se paralisa Sim. muito. Eu vou só te dar um exemplo meu mesmo. Por exemplo, às vezes eu tenho uma amiga de infância e nesse processo de separação, ela sempre me convida para tomar um caldo, comer um espeto, coisas normais, triviais, né? E uma coisa trivial dessa, nós fomos comer um espeto, ela, meu filho caçula e o filho dela. Eu me senti mal. Eu me senti mal porque parece que você não está fazendo uma coisa correta. É incrível. E não né? é correto? Nada a ver, né? E... O que tem a ver isso? É. Eu estava tão habituada a trabalhar e 6 horas estar em casa. Sim, como se você fugisse da sua realidade. Aquilo ali era né? para você, assim, a autoculpa, como se você fosse uma desocupada. Exatamente. Você está entendendo? É muito incrível. forte isso. Então, assim, essa questão psicológica, o que as pessoas colocam na sua cabeça, faz com que você acredite nisso. É por isso que eu falo, independe de formação, independe de cultura, independe de classe social, independe de tudo isso. Essa questão psicológica, agora, Ela é muito forte. a minha mãe, eu não sei se ela falava isso porque ela não tinha dinheiro para ficar comprando as coisas, mas a minha mãe dizia na infância que ela não gostava de nada de morango porque ela sentia dor de cabeça. E você acredita que eu não comia nada de morango porque minha mãe sentia dor de cabeça? Acredito. Muitos anos eu vim comer morango assim, depois de grande. Rapaz, que palhaçada é essa mesmo? Quem sente dor de cabeça é minha mãe, ué. Agora eu não sei se é porque ela dava uma desculpa, né, para não comprar muita variedade de sabores e tal, para não gastar muito, né? O morango era caro, aí ela... Não sei. Mas assim, não era o morango em si, era um biscoito de morango, um sorvete de morango. Sabor. né? O sabor em si. Até vou ter que perguntar isso pra ela. Mas você ainda sem dor de cabeça quando come coisa de morango? Doutora, se me permite comentar um pouquinho o tanto que essa questão, essa autoculpa, essa questão que você contou da sua experiência, isso é tão forte que eu cresci, meu pai sempre falava que o homem tem que levantar cedo para trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar com a Nippon Flex, era muito comum eu ir dormir 4 horas da manhã. Porque eu fazia um evento numa cidade, deslocava daquela cidade para outra cidade, então quando eu chegava no hotel que eu ia dormir, era 3, 4 horas da manhã. Mas eu não me permitia dormir até 10 horas da manhã no dia seguinte para descansar. Porque eu achava que eu estava sendo um desocupado. Cara, olha, doutora, foram quase, sei lá, 8 anos para mim conseguir quebrar essa barreira. Foi até casar comigo que eu falei, deixa eu falar, eu durmo até tarde. Não, você imagina, olha quanto tempo eu sofri com essa situação sem conseguir quebrar essa barreira, porque na minha cabeça era assim, como que um pai de família vai dormir até 10 horas da manhã? Eu sei o que são. Então, eu levei muitos anos para quebrar essa barreira e entender. Pô, se eu deito 4 da manhã, 4 com 8 são 12. Vou levantar 12 horas, meio-dia, tranquilamente, porque eu preciso dormir 8 horas por dia. Então, levei aí 8 anos, deitava 4 da manhã, 6 horas, 6h30, eu estava levantando, porque o homem tem que levantar cedo. Só que aí, Mas ela era na o que, roça, que é a né? questão dessa questão da cultura? Como que começa um dia? Começa às 7 da manhã e vai até 5 da tarde, no trabalho tradicional. Então, na minha cabeça era aquilo. Aí eu não conseguia entender que o meu trabalho era diferente dos outros. Então, que a minha rotina tinha que ser diferente. Trabalhava até mais horas. Esses dias nós estávamos conversando lá na loja, lá na nossa empresa, sobre fechar o mês, né? E aí falando da questão que o mês lá, num determinado assunto, tinha que fechar dia 25, então era de 25 a 25. Não, imagina a luta que foi
Porque não, o mês fecha dia 30, do dia 1º ao dia 30. Falei, não, gente, o mês, o mês fiscal, o mês financeiro da empresa fecha o dia que você quiser. Se for do dia 10 ao dia 10, do dia 15 ao dia 15, mas para você, o tanto que isso é forte. Então, assim, você não está sozinho nesse barco, tá? É uma coisa que acontece com todo mundo. E vou dizer para você, aconteceu comigo, você tem que lutar contra. Você tem que fazer coisas que você vai se sentir assim mais vezes até você conseguir quebrar essa barreira. Porque não foi brincadeira para mim entender que eu tinha o direito de dormir até meio-dia, porque eu dormia 4 horas da manhã. É só contar essa experiência que eu também passei por isso. Você fica com aquele poder de julgamento, né? Na cabeça. Sem passar por esse julgamento. Doutora, nosso bate-papo está muito bacana, né? Está muito gostoso. Ouvir tudo aí de você, esses esclarecimentos, né? Muita coisa bacana que você trouxe para a gente. E eu queria só ouvir de você, para a gente finalizar com chave de ouro aí, um conselho seu, tá? Deixar aí uma mensagem para as mulheres empreendedoras, para as mulheres que querem ter a sua liberdade, principalmente de pensamento, né? Que mensagem você deixa aí para as mulheres, não só de Imperatriz, mas de todo o Brasil, nesse contexto? Primeiro, você precisa acreditar, né? Você precisa acreditar e entender que o que você quer realizar, ele é possível, né? Ele é possível desde que você se dedique, que você se empenha e faça acontecer. Porque nenhum processo da vida de ninguém, ele é fácil, né? Ele acontece do dia para a noite. Nós sabemos que para construir algo, ou relacionamento, ou uma empresa, ou tudo, até a nossa construção aqui do podcast, toda essa tarde, né? É um processo. Você inicia, você vai conversando, você vai desenvolvendo. Então, é para que cada um acredite em si. E que se você não se sinta capaz, você procure ajuda. Porque não é feio, não é errado você procurar ajuda e você se autoconhecer. Primeiro, para você ser uma empreendedora, você se desenvolver, você precisa se conhecer. Saber o que você é melhor, o que você é capaz, o que você tem mais afinidade. Não é o que a outra pessoa acha que você é bom. É o que você se identifica. É o que você, além de ter um retorno financeiro, você sinta prazer em estar fazendo. Né? Porque não adianta eu fazer uma coisa que ela é de imediato. É para resolver o meu problema ali de imediato. É para resolver o meu aluguel, a minha feira, a escola. Não é isso. Né? Isso é você apagar incêndio de problemas imediatos. Né? E o empreendedorismo e a pessoa empreender não é isso, né? Primeiro você tem que se identificar com o que você quer, acreditar e procurar capacitação, né? Hoje a gente tem várias formas, né? E porque eu não tenho dinheiro, eu gosto muito de assistir aos domingos Pequena Empresa e Grande Negócio. Eu adoro, eu não perco, né? Então, assim, nesse domingo passado, passaram vários exemplos de como pessoas começaram a desenvolver o negócio. Teve gente que começou com R$50. Eu fiquei muito, assim, curiosa com uma mulher qual era a cidade? João Pessoa. Ela criou um shopping rural. Legal. Ela é muito, muito, muito humilde. E aí ela começou a vender doce com a mãe e não progredia. Né? Não progredia. E ela começou a se capacitar, começou a se desenvolver. E ela vendia embaixo de um cajueiro. Né? E hoje esse cajueiro é suporte para esse shopping rural. Então, o que ela fez? Todas as lojas desse shopping são de pau a pique. Né? Você faz a casinha ali com o adubo, né? A taipa, que a gente chama aqui no sertão. Taipa, casa de taipa. Então, lá nesse shopping é toda a família dela. É filha, é irmã, é tia. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram o que eles entendem, o que eles sabem e construíram ali. O shopping. E virou ponto turístico da cidade. E hoje o rendimento dela é altíssimo por ano. Legal. Entendeu? Então, o que ela fez? Ela pegou o que ela gostava, o que ela sabia fazer, o conhecimento. Quem faz as casas é o marido dela.
Entendeu? Então, assim, como não crescer? Então, quando você tem essas habilidades, você precisa o quê? Se aperfeiçoar, Perfeito. não é Show. verdade? Show de bola. Também deixa aqui a minha esposa, né, fazer as considerações finais aí, né, para a gente estar finalizando o nosso podcast. Aí eu vou só fazer um agradecimento, agradecer o convite, seu, Leandro, da Isabela, né? De todos vocês aqui presentes. O Diego, a gente já se conhece há muito tempo, inclusive. Só para deixar uma observação, né, Diego? Que quando a gente começou com esse projeto Feminicídio, o Diego foi um super parceiro. Nós fizemos nosso podcast lá em São Luís. Lá na Península, né, Diego? Com toda a rede da mulher, do Estado, né? E assim, tem uma repercussão muito boa. E de lá para cá, é como eu falo, é uma mão segurando na outra e desenvolvendo esse trabalho, né? Show de bola. Nós que agradecemos você, tirar o seu valioso tempo aí para vir participar e compartilhar, né, com tantos ouvintes aí a sua história de vida, esse trabalho muito bom, né, que é um trabalho voluntário e que faz a diferença aí na vida de milhares de mulheres, né, porque, como você mesmo disse, o trabalho que foi em Imperatriz acabou, né, expandindo aí por todo o sul do Maranhão e com certeza isso vai para outras regiões do país através de uma ou outra mulher, né, que Sim. conhece, né, então agradecer você aí pela presença, né. Obrigada. Só mesmo agradecer, né, pela sua presença, né? Eu sei que seu tempo é super corrido aí. Parabenizar pela sua história, não sabia nem uma grama aí da sua história. Parabéns, é uma história muito bonita. Você é uma super mulher, né? Obrigada. Passou até a minha admiração. E estamos de portas abertas para o que você Obrigada. precisar. Tanto aqui quanto na loja. Obrigada. Viu? Sempre que você quiser, nós estamos aqui. Tá, obrigada. É isso aí, pessoal. Mais um podcast aqui para vocês. E, novamente, só lembrar os nossos ouvintes, nossos amigos, para dar aquele like, compartilhe esse vídeo com 20 amigos e peça para cada amigo compartilhar com mais 20. Vamos fazer uma rede forte aí de ajuda aí, vamos crescer juntos e nós queremos o seu comentário aqui no nosso podcast. Eu sempre digo o seguinte, o elogio, ele infla o nosso ego, mas não ajuda a gente a crescer. Agora, a crítica construtiva, essa sim, essa nos ajuda a melhorar, a crescer. Então, estamos abertos às críticas e participe conosco. Muito obrigado. Um beijo no coração. E se inscreva no Canal. do YouTube. Isso mesmo, nosso canal. Compartilhe o vídeo, coloca lá no seu Instagram, @empresariosucesso. Podcast. É isso aí, obrigada.